O seu filho tem dificuldade no aprendizado escolar, é muito agitado durante o dia e tem dificuldade para poder se concentrar em uma tarefa específica. Isso pode estar relacionado com a respiração e com a qualidade do sono dele. Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai se surpreender. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e hoje vamos falar de um tema muito importante para os pais e para crianças que estão na fase escolar. Muitas pessoas têm crianças que não conseguem se concentrar direito na escola. Às vezes a professora fala, essa criança é muito agitada, ela não consegue se concentrar, ela não consegue manter um raciocínio ali no estudo. E vocês percebem que essa criança é extremamente agitada. Vai para um lado, vai para o outro, mal está brincando com o brinquedo, já quer brincar com o outro, e você tenta fazer a tarefa de casa com ela, é uma dificuldade só. Isso pode estar relacionado com a respiração e com a qualidade do sono. É durante o sono profundo que nós regulamos tudo isso, inclusive a memória e o aprendizado. E eu vou falar isso para vocês aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começar, quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho. Nosso canal está crescendo muito e tem muitos vídeos importantes e com conteúdo relevante igual esse vídeo aqui. Então bora pro vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui. Dificuldade no aprendizado, agitação durante o dia e falta de concentração para finalizar uma atividade que foi proposta para essa criança. Isso acontece com seu filho? Acontece com seu neto? Acontece com o seu sobrinho, alguém que você conheça? Esse vídeo é extremamente importante para poder fazer outros diagnósticos. Muitas crianças são taxadas que têm déficit de atenção. Claro que não podemos fechar os olhos para o déficit de atenção, para a hiperatividade, mas precisamos avaliar outros problemas. E eu vejo muito no consultório e muitas crianças são taxadas que são hiperativas, têm déficit de atenção e na verdade o problema dela é o sono. Nossa, doutor, mas o sono, meu filho dorme bem, ele vai até ronca lá, ele fica dormindo e dorme super bem. E é difícil até de acordar ele. Como assim ele tem dificuldade? É isso mesmo. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos estão descansando bem, estão dormindo bem e na verdade estão com uma péssima qualidade de sono e isso reflete durante o dia. O adulto, quando não dorme bem, ele fica extremamente cansado, sonolento. A criança, quando não dorme bem, ela fica extremamente agitada. E eu vou explicar aqui para vocês com um gráfico. Vamos lá, vamos então dividir o sono em 3 estágios. Imagina aqui, ó, pessoa acordada, sono superficial, nesse pontilhado aqui, e sono profundo aqui, certo? Então, quando a criança dorme, o adulto também, aliás, o sono ele tem mais estágios. Eu só dividi dessa forma para ficar muito mais fácil para vocês. Então vamos imaginar aqui, a criança dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo, dorme a noite inteira e acorda de manhã. Isso é considerado um sono normal. É aqui nesse sono profundo onde toda a mágica acontece. Então, primeiro, toda a fixação da memória é feito aqui durante o sono profundo. Então é aqui que a criança, tudo que ela aprende durante a escola, ela vai fixar durante a noite. E todas as memórias que não são importantes vão ser descartadas. Por exemplo, a professora explicou uma historinha da Chapeuzinho Vermelho. A criança vai julgar que aquilo é importante, o cérebro vai julgar que aquilo é importante, porque foi dado na escola e tudo mais, vai fixar essa historinha aqui. Ou aula de matemática, ou de português, ou enfim, qualquer matéria que foi dada na escola. Isso vai ser fixado durante o sono profundo. E memórias que não são importantes vão ser descartadas. Então imagina, a criança está indo para a escola, ela vê um carro passando. Esse carro passando é importante para ela? Não. O cérebro vai falar, isso não tem importância nenhuma, joga fora. Eu vi um amiguinho lá conversando com o outro. Essa memória é importante? Não. Então joga fora. O cérebro é inteligente, ele vai começar a otimizar o espaço que temos aqui dentro. A nossa HD, a nossa área de armazenamento vai ser otimizada. Se tudo que a gente vê durante o dia a gente for fixar na memória, não cabe muita coisa aqui dentro. Aliás, cabe muita coisa, mas não vai ser o suficiente ao longo de nossa vida. Então, tem coisas que a gente vai fixando, tem coisas que o cérebro vai jogando fora. Então, essa é a parte da memória. O humor
é controlado aqui também durante o sono profundo. Então a criança vai regular toda a parte do humor dela. Então uma criança que dorme bem, ela acorda muito mais bem-humorada, ela tem menos birra, ela é uma criança mais feliz, podemos dizer assim. Outra coisa extremamente importante é a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Então crianças que dormem bem vão produzir esse hormônio e vão crescer bem. O crescimento não é só em estatura. Então tem mães e pais que vão no consultório e falam, doutor, mas meu filho cresceu muito, olha o tamanho dele, ele está grandão. Isso não é só no crescimento de estatura, isso é no desenvolvimento de músculo, de osso, de cérebro, de tudo. Então não é só estatura, é todo o desenvolvimento do corpo que é influenciado pelo GH, tá bom? Então, a criança que dorme bem, eu coloquei algumas funções aqui. Vai fixar a memória, vai regular o humor, vai melhorar o crescimento e durante o dia ela vai desenvolver super bem. Então nós temos que desenvolver durante o dia, aí vem a noite para nós podermos fixar tudo aquilo que aconteceu durante o dia, para o dia seguinte estarmos preparados. Alguém consegue ficar 2, 3 dias sem dormir? Não consegue. Então o sono é tão importante quanto o dia. Dormir é tão importante quanto estudar, porque tudo que você estuda, você fixa durante o sono profundo. Agora vamos pegar uma criança que tem um sono agitado e depois vamos falar a causa desse sono agitado. Então imaginem aqui, a criança dormiu, entrou no sono superficial, aliás, dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo e o normal é continuar nesse sono profundo e acordar. Igual esse gráfico aqui que vocês viram, acabaram de ver, certo? Olha a diferença aqui e olha aqui. Então aqui, ó, a criança dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo e por algum motivo ela não consegue manter o sono aqui. Ela vai superficializar o sono. Que tipo de problema? Pode ser um problema respiratório, pode ser vários problemas podem levar a criança a acordar. Eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos nos concentrar aqui agora. Então, entrou no sono superficial, foi para o sono profundo. Por um problema respiratório, por exemplo, ela parou de respirar, ou travou a respiração, ou não está conseguindo respirar direito, ela superficializa o sono. E não é só isso, não é só a parte respiratória, eu vou falar outros motivos também. Superficializou o sono, a criança não chega a acordar, mas ela vai dar aquela mexida na cama. Vai virar para um lado, vai virar para o outro. E volta para o sono profundo, porque o cérebro está falando, pelo amor de Deus, eu preciso desse sono profundo, eu preciso me regular, eu tenho metas para cumprir, porque dia seguinte a criança vai estar na escola, ela tem que estar com a memória em dia, ela tem que estar com o humor maravilhoso. Então a minha função, a minha responsabilidade é deixar essa criança no sono profundo para melhorar. Só que alguma coisa acontece aqui e a criança superficializa o sono e volta para o sono profundo. E aí não consegue manter e vai. É o tipo da criança que fica virando de um lado para o outro, vai para o pé da cama, volta, cai da cama. E se essa criança dorme com você, ela te chuta, ela sobe em cima da sua cabeça, ela vai para frente, ela vai para trás, ela acorda chorando. Então é uma criança que tem um sono extremamente agitado. E aí, como é que vai ficar a memória dessa criança? Você acha que o cérebro vai estar preocupado em fixar essa memória e melhorar isso? Ou vai estar preocupado em deixar essa criança no sono profundo? Então o cérebro vai ficar confuso, vai falar, não sei mais o que eu faço. Eu estou querendo dar o máximo de mim, regular o sono e toda a memória dessa criança, mas essa criança não para quieta para eu poder fazer isso. O humor também vai ficar alterado. O GH, que é o hormônio do crescimento, também pode ficar alterado. Tem crianças que têm baixo desenvolvimento, seja ela de estatura ou, que nem eu falei agora há pouco, às vezes a criança cresce bem, e o hormônio do crescimento não é só nisso que ele atua, tá? Então a criança pode estar crescendo bem, mas pode não estar se desenvolvendo bem. Então imagina uma criança que não dorme bem, ela não vai crescer bem, ela não vai se desenvolver bem, ela não vai ter uma memória adequada, o humor dela vai ficar extremamente alterado e durante o dia a criança, em vez dela ficar sonolenta, ela fica extremamente agitada. E aquele cérebro que não conseguiu se regular durante a noite, não conseguiu limpar aquele cérebro, não conseguiu se regenerar, não conseguiu se reorganizar, no dia seguinte ele vai ficar a milhão.
Então, o professor está explicando aqui, ele está pensando no cachorro que latiu, passou uma mosca, ele vai imaginar que é um avião supersônico. A mãe está explicando ali a lição, a criança começa a perguntar o que vai ter no almoço, e aí fica uma coisa extremamente desgastante. Pais começam a perder a paciência com a criança e a criança não tem nada a ver com isso. Isso é fisiológico, isso tem a ver com o funcionamento do sono da criança. Então a criança está sendo vítima do próprio sono. Ok, doutor, então bate certinho com o que você está falando. Meu filho é exatamente desse jeito, tem um sono agitado. Mas doutor, me fala uma coisa, qual que são as causas desse sono agitado? Porque eu já estou querendo, a partir de agora, começar a colocar em prática. É isso que você está pensando? É isso que você está querendo? Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos problemas respiratórios que fazem a criança ficar com sono agitado. E depois vamos falar um pouquinho de alguns hábitos. Então vamos lá. A respiração, ela tem que ser livre. Desde a hora que você inspira até chegar nos pulmões e expira. E enquanto nós dormimos, nós inspiramos pelo nariz e expiramos pelo nariz. A boca tem que ficar fechadinha. E para a boca ficar fechadinha, toda essa passagem de ar tem que estar bonitinha e livre. Então vamos lá. Se essa estrutura aqui, essa salsichinha, que é o corneto nasal, estiver aumentada, mas por qual motivo ela aumenta, doutor? Rinite, sinusite, quadro gripal ou propriamente genético. Ele nasceu desse jeito com essa estrutura maior. Pode fazer o nariz entupir. Fazendo o nariz entupir, a criança vai começar a respirar pela boca, o ar vai entrar com uma qualidade muito pior e a criança vai ficar tentando buscar posições para poder respirar melhor pelo nariz. Então ela vira de um lado, vira do outro, vai para o pé da cama, cai da cama, se dorme com você, começa a subir em cima da sua cabeça, ir para baixo. Então começa a alterar toda essa parte respiratória. E aí ela vai ter um sono agitado igual este gráfico, sendo que era para ela estar desse jeito. Olha a diferença, assim e assim. Outro problema que pode levar à obstrução nasal. Parece que a obstrução nasal é um problema só, né? Existem vários problemas. Aqui no fundo do nariz, então o ar passa, ele é direcionado para cá. Quando o ar passa por essa estrutura e chega aqui, o ar já tem que estar preparado, úmido, filtrado, e aquecido para descer para os pulmões. Só que aqui no fundo do nariz, principalmente crianças, depois dos 2 anos e meio até os 7 anos de idade, pode desenvolver adenoide na fase escolar. Isso é porque ela fica muito ativa, tentando defender o corpo de vírus e bactérias. Só que ela aumenta tanto que às vezes ela entope o fundo do nariz. Entupindo o fundo do nariz, a criança vai respirar mal e vai começar a procurar posição de novo para poder respirar melhor. E aí ela vai ter um sono desse jeito. E o normal é ser desse jeito. Vou ficar mostrando isso para vocês para entrar bem na cabeça. Toda vez que vocês verem o filho de vocês com sono agitado, vocês procurarem ajuda. E aí, descendo mais para a garganta, temos as amígdalas, que são 2 estruturas que ficam aqui. Quando a criança tem dor de garganta, fica pus nas amígdalas. Essa amígdala ela pode crescer. Ela pode ficar muito ativa, igual a adenoide, e ela pode crescer. Inclusive, as duas ficam ativas juntas. E ela crescendo, ela pode até chegar a encostar uma na outra. Então, o ar que está passando, vamos lá, o ar que está passando aqui e vai para o fundo do nariz e desce para a garganta e vai descer para os pulmões, muitas vezes encontra 2 amígdalas, o beijo das amígdalas, quando uma está encostada na outra. E aí o ar tem muita dificuldade de passar por aqui. A criança vai ter ronco, a criança pode ter apneia e vai ter o famoso sono agitado, que vai ser desse jeito aqui, tá? E o normal é ser desse jeito aqui, certo? E aí a criança começa a ter problemas respiratórios. Isso são as principais causas de problemas respiratórios. Se sua criança pega uma gripe, se sua criança está com uma rinite atacada, tem que controlar essa rinite. A gripe é passageira, não tem problema nenhum. Agora, se todo o sono dela sempre é assim, tem que ficar atento. Muitas mães eu falo, como que é o sono da sua criança? Doutor, sabe que eu não percebo? Então, se sua criança tem esse dia a dia agitado, dificuldade escolar, é muito importante você observar o sono dele. Agora vamos falar sobre o celular e aparelhos eletrônicos. Muitas crianças
ou a maioria das crianças, usam ou celular, tablet ou televisão. Os pais voltam do trabalho e precisam fazer a janta, precisam fazer alguma atividade e as crianças, para não ficarem ali, pega o celular, assiste um programinha para poder se distrair. Isso não é proibido, mas dependendo como é usado, isso se torna uma arma grave para o seu filho e pode comprometer o estudo dela, o sono dela, enfim, tudo. Então vamos entender, quando o sol está se pondo, o nosso corpo entende que acabou o dia. A partir do momento que acabou o dia, o nosso corpo vai começar a preparar esse corpo para dormir. De que forma? Vai diminuir o cortisol e vai aumentar a melatonina, que é o hormônio do sono, que vai induzir ao sono. Só que no meio da noite, ali por volta de umas 8, 9, 10 horas ou um pouquinho antes da criança dormir, se ela fica com o tablet na cara, o corpo entende que está amanhecendo o dia. Está entrando luz nos olhos, está amanhecendo o dia. Se está amanhecendo o dia, vamos diminuir a melatonina, vamos aumentar o cortisol e o sono da criança fica extremamente agitado, porque o corpo preparou para poder acordar. E aí fica desse jeito. E a criança passa a ter um sono extremamente agitado. Os adultos que fazem isso vão ter insônia. Então, muitos problemas de insônia é o próprio celular, é a própria TV ou tablet. Mas doutor, tá bom, mas eu não consigo, eu preciso preparar a janta para meu filho e ele fica chorando, ele fica fazendo, eu não consigo me concentrar, fico extremamente irritado. O que eu faço? Pode dar o celular para ele, pode ligar uma TV, só que coloque ele mais distante, diminui a luminosidade do aparelho no último, diminui a parte sonora também, diminui o volume desses aparelhos e vamos supor, a criança dorme às 9 horas da noite, você vai até às 7 horas da noite com o aparelho eletrônico. Depois começa a diminuir as luzes dentro de casa, você vai fazer uma preparação para o sono do seu filho, isso se chama higiene do sono. E aí você vai começar a diminuir e depois tem uma meia hora antes dele dormir, ou até própria na cama mesmo, e conta uma história para o seu filho. Contar história começa a desacelerar a criança, entra ela no mundo da imaginação e vai, e a criança entra num sono muito mais tranquila. Imagina uma criança assistindo, sei lá que programa, extremamente agitado, várias cores, luzes, sons, efeitos sonoros e vai dormir. Ela vai ter um sono tranquilo? Não vai. Agora, se você conta uma história num tom de voz mais baixo, igual nossas avós, bisavós, tataravós faziam, a criança entra no sono muito mais tranquilo. Tudo que os nossos ancestrais faziam tem muita sabedoria. Então vamos seguir essa sabedoria de uma forma que vamos trazer mais saúde para as nossas crianças. Então, pessoal, eu tenho um recado importante para vocês. Quem não dorme bem vai ter um sono agitado, pode começar a ter alteração no aprendizado, vai ter dificuldade para se concentrar durante o dia. Mas não é só o sono que causa isso. O sono é importantíssimo avaliar para poder descartar isso. Muitas crianças têm déficit de atenção, têm hiperatividade, mas é a doença em si que está na criança. Temos que melhorar para otimizar essa criança o sono dela e depois ela vai tratar, vai fazer uma avaliação com uma neuropsicóloga, com um neurologista, com um psiquiatra. Temos que descartar tudo. Não podemos só pensar no sono, como não podemos só pensar na hiperatividade pura, no déficit de atenção puro. A criança é um todo. Quem não dorme bem, não se desenvolve bem. Quem dorme bem, vai se desenvolver bem. Então, se sua criança tem déficit de atenção, tem dificuldade para aprender, tem dificuldade para poder se concentrar, ela deve, ou muito agitada durante o dia, ela deve fazer uma avaliação multidisciplinar. Primeiro, tem que avaliar o sono. Sem o sono, não somos nada. Muitas vezes, se você for fazer um teste neuropsicológico, pode vir alterado só pelo fato de não ter dormido bem. Existem testes, ensaios clínicos que mostram que pessoas que não dormem bem, às vezes têm um efeito de uma pessoa que bebeu. De uma pessoa que bebeu 3, 4, 10 latinhas, não sei ao certo agora a quantidade, mas o mesmo efeito, a concentração baixa, o reflexo baixa, a capacidade de aprender diminui também. Então, agora imagina isso cronicamente ao longo do tempo. Então temos que tomar cuidado, avaliar a criança como um todo, começando pelo sono. Por mim,
o sono devia ser obrigatório como check-up anual para todo mundo, criança, adulto, idosos, para todo mundo, porque ele pode descontrolar a parte de neurológica, que é raciocínio, humor, produção de hormônios, pode alterar a parte cardiovascular, pode alterar a parte de humor, pode alterar a parte metabólica, colesterol, triglicérides, pode induzir a diabetes. Então o sono é muito importante e deve ser avaliado. Bom, pessoal, um tema extremamente importante. Se você achou relevante, compartilhe aqui em grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você achar relevante. Dá um joinha aqui para eu saber que vocês gostaram. Comenta aqui, eu vou ter o maior prazer de poder responder. Eu leio todas as perguntas. Eu geralmente deixo um coraçãozinho ali para mostrar que eu li e quando possível eu respondo o maior número de questões. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.